Olá, crianças, tudo bem? E aí, passaram bem a semana? Conseguiram aí pensar bastante sobre a sua ancestralidade, sobre a tradição oral da sua família? Hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto. O conteúdo, o nome do conteúdo é o mesmo, mas a gente vai aprender algumas coisas novas. Só antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada? Na aula passada, nós vimos algumas formas de manifestação da nossa ancestralidade no nosso dia a dia. A primeira que nós vimos é que ela está presente no nosso corpo, nas nossas formas físicas, nos nossos traços, nas nossas características, que lembram os nossos antepassados. Lembra que eu trouxe para vocês uma foto minha quando eu era pequena e uma foto dos meus pais, para mostrar para vocês que nós tínhamos algumas semelhanças? E aí, conseguiu identificar algumas semelhanças com a sua família no decorrer dessa semana? Tenho certeza que alguma coisinha parecida você encontrou. A outra forma que a gente viu de manifestação dessa ancestralidade na nossa vida é no nosso nome. Na origem do nosso nome. A gente viu lá que os nomes podem ter origem étnica, origem religiosa, ser uma homenagem para alguém da família ou para algum artista famoso, algum jogador, algum atleta que a nossa família gosta e que mostra também esses gostos da nossa família, essas tradições familiares. A outra forma que a gente viu de representação, de manifestação dessa ancestralidade no nosso dia a dia foi a nossa forma de vestir. A gente viu alguns elementos da vestimenta que mostram essa ancestralidade. E por fim, a gente viu as palavras. Lembra daquela lista de palavras que a gente viu? Muitas palavras que são de origem religiosa e que nós usamos no nosso dia a dia, algumas vezes até da forma errada, por não conhecer o significado ou a origem da palavra. Lembra daquelas palavras? Tenho certeza que algumas você já conhecia. E é isso que é legal, a gente aprender mais, aumentar o nosso conhecimento. Porque vocês aí no 5º ano já têm muito conhecimento, com certeza. Já passaram aí muitos anos na escola, já viveram 10 anos ou quase 10 anos. É bastante tempo, né? Então, com certeza, vocês já tinham conhecimento de algumas daquelas palavras. Outras vocês conheceram na aula ou então aprenderam o significado delas. Para a nossa aula de hoje, então, pega lá o seu material, vou esperar você pegar o seu caderno para ver lá as suas anotações da aula passada. Estou te esperando!
Conseguiu achar seu material? Achou lá a anotação da semana passada? Vamos só lembrar o que era a tarefa? Então, a tarefa da semana passada era fazer uma anotação de como que você percebe a sua ancestralidade no seu dia a dia. E aí, estou curiosa para saber o que você anotou. Em quais coisas do seu dia a dia você conseguiu perceber essa ancestralidade? E agora que você já achou aí a sua anotação, já separou o seu material, nós vamos para a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje, nós vamos começar com uma participação especial. Eu acho que vocês já conhecem essa pessoa de algumas outras aulas, de alguns outros vídeos aí. E a nossa participação especial de hoje é a professora Deia Maria. A professora Deia faz parte da equipe de arte aqui do departamento. E nós trabalhamos ali sentadas uma do ladinho da outra. E a gente sempre conversa sobre algumas coisas importantes do nosso dia a dia. Eu aprendo muito com a professora Deia. Por isso, eu pedi para ela gravar esse vídeo para vocês também poderem aprender com ela. Vamos assistir? Olá, eu sou a professora Deia e vim aqui conversar com vocês sobre ancestralidade. E quando me falam essa palavra ancestralidade, logo me vem à cabeça o Eduardo Galeano, um escritor bem famoso que também era jornalista. E ele diz assim: os cientistas dizem que nós somos feitos de átomo, mas o passarinho me diz que somos feitos de história. E é isso que eu quero contar para vocês. Nós somos feitos de histórias, histórias dos nossos antepassados. Quando eu ouço histórias da minha avó, quando eu ouço histórias da minha tia, do meu avô, do meu pai, da minha mãe quando eram crianças e o que eles viviam, eu estou construindo a minha identidade. Eu estou me construindo dessas histórias. Desde pequenos, a gente ouve tantas coisas da nossa família. Sabe quando a mãe embala o bebezinho no colo e canta músicas de ninar para ela? Ali ela já está contando histórias da sua ancestralidade. Porque com certeza essas histórias, essas músicas ficam gravadas na mente de quando nós éramos crianças e as nossas mães cantavam essas músicas pra gente. Eu não conheci a minha avó, nem a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, e nem a minha avó materna, que é a mãe da minha mãe. Porque elas morreram quando os meus pais ainda eram crianças. Mas isso não fez com que eu não pudesse conhecê-las. Eu conheci essas avós a partir dos relatos, das histórias que a minha mãe e o meu pai contaram. E essas histórias, a história dos nossos antepassados, elas acontecem de formas muito diferentes. Nem sempre são escritas. Elas são tradição oral, quer dizer, passa de pai para filho, de mãe para filho, filha, através das histórias que a gente conta na família, que a gente conta nas festas, quando a gente se reúne. E geralmente elas vêm dos mais velhos, dos avós, né, dos bisavós. E as crianças e nós mesmos, adultos, adoramos ouvir histórias da nossa família. Ouvir histórias de como foi a vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós e assim por diante. Se você quiser conhecer você de verdade, como o Eduardo Galeano falou, nós somos feitos de histórias. Então vamos ouvir a história da nossa família. Tem povos que levam muito a sério essas tradições, que são os povos indígenas e os povos africanos. Existem pessoas nessas culturas que são os responsáveis por transmitir as histórias de geração em geração. E não é qualquer pessoa, não. Elas são pessoas especiais, pessoas que são preparadas para essa função de tão importante que elas são. E essas histórias se dão através de lendas, elas se dão através de músicas, de danças, de poesias. Então,
Toda vez agora que você, uma avó ou um vô ou uma pessoa mais velha, quiser contar uma história para você, principalmente se for da sua família, senta e escuta. Você vai ficar ali alguns minutos ouvindo essa pessoa contar essas histórias e naquele momento você vai estar construindo a sua própria história. Não deixe de ouvir, não deixe de apreciar esses momentos que são tão ricos na sua vida. Quando os meus netos forem adultos e tiverem os seus próprios filhos, eles vão contar também as histórias dessas pessoas que passaram pela vida deles através das histórias que eu contei. A ancestralidade, ela só existe se ela for contada. Então, ouçam as histórias e contem as histórias dos seus antepassados, porque só assim essa história pode ser construída. Então, muito obrigada, professora Déia, por abrir aí o seu baú de sabedoria e compartilhar com a gente um pouquinho disso que você aprendeu aí durante a sua vida sobre ancestralidade e tradição oral. Nós ficamos muito felizes com a sua participação. Muito obrigada por ensinar mais um pouquinho para a gente sobre a sua ancestralidade e a importância da tradição oral. Lá no vídeo da professora Déia, ela falou sobre o escritor e jornalista Eduardo Galeano. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que ela citou Eduardo Galeano, porque ele é um dos meus autores preferidos. Ele, além dessa frase maravilhosa que ela trouxe, que diz que nós somos feitos de histórias, ele escreveu um dos meus livros preferidos, que é esse aqui, A História da Ressurreição do Papagaio. A gente não vai conseguir ler esse livro hoje, mas eu prometo que nas próximas aulas eu vou trazer esse livro para a gente ler, para a gente conhecer a história do papagaio, combinado? Hoje eu trouxe ele só para mostrar para vocês que ela falou que o Eduardo Galeano, ele diz que nós somos feitos de histórias. E durante a vida dele, ele escreveu muitas histórias. E essas histórias são muito bonitas. Então, eu estou trazendo aqui o livro só para prometer para vocês que nós vamos ler a história da ressurreição do papagaio, combinado? Então, além do Eduardo Galeano, que é um escritor e jornalista, eu encontrei uma outra frase muito legal que ajuda a gente a entender um pouquinho da importância da tradição e da ancestralidade. E é de uma pessoa que eu confesso para vocês que eu não esperava encontrar uma frase legal sobre esse assunto, que é o Albert Einstein. O Albert Einstein, vocês já devem ter visto uma foto dele, pelo menos em algum lugar. Na maioria das fotos, as pessoas representam ele com o cabelo bem espalhado e às vezes até mostrando a língua. Mas aquela foi só uma foto engraçada que fizeram dele. O Albert Einstein era um físico muito importante. Ele ensinou para a gente muitas coisas que nós usamos até hoje na física. Mas para além da física, tem uma frase dele que eu achei super legal para a gente ouvir na aula de hoje. Ele diz o seguinte: além das aptidões e das qualidades herdadas, é a tradição que faz de nós aquilo que somos. Olha que bonito! O que o Albert Einstein quis dizer para a gente é que muito além daquilo que nós aprendemos na escola, daquilo que nós aprendemos na universidade, daquilo que nós aprendemos nos cursos no decorrer da vida, a nossa tradição, a nossa ancestralidade faz parte de quem nós somos. E isso é muito importante. Então, para falar sobre a importância dessa tradição, dessa ancestralidade, somando aquilo que nós aprendemos com a professora Déia no vídeo, a frase do Eduardo Galeano e a frase do Albert Einstein, hoje nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante dentro das comunidades, que é o contador de histórias. A professora Déia é uma contadora de histórias. Além de ser uma professora de arte fantástica, ela também tem esse papel dentro da nossa sociedade, que é o papel de ser contadora de histórias. O contador de histórias é uma pessoa muito importante. Lembra que nós vimos
aquela história do Senhor do Bom Nome, que as pessoas só se lembraram do rito religioso por conta do contador de histórias, porque ele contava a história para as pessoas? O contador de histórias, ele é responsável por trazer essa tradição e essa ancestralidade quando elas estão esquecidas. Muitas vezes, com o excesso de trabalho, de estudo e de coisas que nós temos que fazer, nós esquecemos de alguns pontos importantes da nossa vida. E quando a gente para ouvir um contador de histórias, a gente aprende tanto sobre nós mesmos que ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. E pesquisando sobre os contadores de histórias, eu encontrei uma palavra. A palavra é griot. Ela está aparecendo escrita de duas formas diferentes, porque em vários textos eu encontrei escrito griot com acento circunflexo no O, assim só G-R-I-O, e em muitos textos eu encontrei o griot escrito com T no final e sem acento. Como não existe uma forma correta, as duas formas estão corretas, não existe uma forma errada, né? Eu trouxe as duas formas para vocês conhecerem. Então, tanto o griot com o circunflexo no O, sem o T, e o griot com o T estão corretos. E quando a gente vai pesquisar, a gente encontra esses dois termos. O griot era um contador de histórias de algumas comunidades africanas. Algumas comunidades africanas, como ali a da região do Mali, tinham os griots, que eram esses homens e essas mulheres responsáveis por contar as histórias. Mas não só contar as histórias. O griot eram algumas pessoas mais velhas da comunidade. E além de contar histórias, eu encontrei algumas outras funções que eles tinham. Por terem acumulado sabedoria ao longo da vida, eles recebiam algumas outras funções. E a gente vai ler agora um texto que fala um pouquinho sobre isso. Então vamos ler juntos lá. Contadores de histórias, mensageiros oficiais, guardiões de tradições milenares. Todos esses termos caracterizam o papel dos griots, que na África Antiga eram responsáveis por firmar transações comerciais entre o império e as comunidades e passar aos jovens ensinamentos culturais. Então o griot, que era essa pessoa que sabia as histórias, ele tinha ao longo da sua vida acumulado muito conhecimento, muita sabedoria. Então, além dele falar das histórias da sua comunidade, era ele que negociava com as outras comunidades, que negociava com o império e que ensinava. Ele era o professor daquelas comunidades. E eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês de pessoas que com certeza poderiam exercer esse papel de griot na nossa sociedade. A primeira que eu vou mostrar para vocês é essa foto. Quem tirou essa foto foi o João Roberto Ripper. Essa foto mostra uma pessoa bem velhinha. E a gente fica olhando para essa foto e imaginando quantas histórias e quantas coisas essa pessoa poderia nos ensinar. Você já imaginou? Se cada marquinha dessa que ela tem no rosto fosse uma história, quanta coisa ela poderia contar para a gente? O quanto nós poderíamos aprender conversando com ela? Com certeza, dentro da comunidade que ela viveu, ela poderia sim exercer esse papel de griot, porque com certeza, ao longo da sua vida, ela acumulou muito conhecimento e muitas histórias. E ela tem muito para nos ensinar. Além dela, eu trouxe uma outra foto, que é essa aqui. Quem tirou essa foto foi o André Andrade. Essa foto aqui também mostra uma mulher que poderia desempenhar esse papel de griot. A gente vê aqui que ela tem uma vestimenta que lembra as religiões de matriz africana, né, que a gente já estudou aí em outros anos as vestimentas religiosas. Olhando para ela, a gente imagina que provavelmente ela era uma líder religiosa.
né? Ou da Umbanda ou do Candomblé. Infelizmente, aqui não tem o nome dela. Então, a gente não sabe quem ela era e o que ela fazia. Mas se a gente olhar para ela, consegue imaginar quantas histórias ela sabe? Quantas coisas ela poderia nos ensinar? Sobre a religião, sobre a vida, sobre as coisas que ela passou, que ela viveu. Quanto conhecimento! E a última foto que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Quem tirou essa foto foi Araquém Alcântara. Também não tem o nome de quem é esse senhor. Mas a gente vê que é um senhor que está afinando um instrumento musical. Eu não entendo muito de música, então eu não sei te dizer se isso é um violino ou se é uma rabeca, porque eu confesso que eu confundo um pouco os dois. Mas se a gente observar, esse senhor, ele está cuidando desse instrumento com tanto carinho. Já imaginou quantas músicas maravilhosas ele poderia nos ensinar? Quantas músicas ele aprendeu a tocar ao longo da vida? Eu tenho certeza que se a gente passasse 5 minutinhos com ele, nós sairíamos dali transformados, outra pessoa. E é isso que os griots faziam e fazem até hoje. Contando as suas histórias e passando seus ensinamentos para as pessoas, eles transformam a nossa vida. Assim como a professora Deia, nesse vídeo curtinho que ela preparou para a gente e quando ela conta histórias para a gente. Cada história que ela conta muda um pouquinho lá dentro do nosso coração. Eu aprendi uma vez que as histórias são como bênçãos. A bênção é um presente que a gente recebe mesmo quando a gente não merece. Nós estamos acostumados a receber presentes no aniversário, numa festa como o Natal, quem é mais velho, quem é adulto no Dia dos Namorados, no Dia das Mães, no Dia dos Pais. Mas as bênçãos são presentes que a gente recebe mesmo quando a gente não merece. Por isso que é um termo usado na religião. E eu aprendi uma vez com um professor meu, que era um grande griot, que as histórias são bênçãos, são presentes que vêm do coração do contador de história diretamente para o nosso coração. E é por isso que os griots tinham e têm até hoje um papel tão importante. Então, agora que a gente falou sobre os griots, eu vou pedir para você pegar o seu material de anotação para a gente fazer as nossas anotações da aula de hoje. Conseguiu achar o seu material de anotação aí? Então a gente vai fazer a nossa anotação da aula de hoje. Então a primeira coisa que eu vou pedir para você anotar lá no seu caderno é essa frase. Os griots também são conhecidos como bibliotecas vivas. A gente pode chamar eles de bibliotecas vivas pela quantidade de conhecimento que eles
armazenaram aí ao longo da vida, a quantidade de sabedoria que eles trazem. Então anota lá no seu caderno. Os griots também são conhecidos como bibliotecas vivas. E como eles são bibliotecas vivas, a próxima frase que você vai anotar, eles são guardiões de histórias e tradições milenares. Então os griots, eles são guardiões dessas histórias e responsáveis também por passar essas histórias para as novas gerações. Então anota lá no seu caderno, eles são guardiões de histórias e tradições milenares.
E a nossa próxima frase: eram muito comuns entre os povos Mandê, Fula, Hausa, Songhai, Wolof, entre outros. Só para a gente ter aí uma anotação de qual é a origem desses griots, que hoje eles estão espalhados pelo mundo todo e muitas pessoas usam esse termo, mas a origem deles vem lá da África. Então anota lá no seu caderno os povos que deram origem a esses griots. E agora que você já anotou aí, para você não esquecer o que são os griots, a gente tem a nossa tarefa de hoje. Responda aí no seu caderno. Entre as pessoas que você conhece, quem poderia ser um griot? E escreve também por que você escolheu essa pessoa. Quem aí que você conhece que poderia ser um griot e por quê? Copia lá a pergunta no seu caderno e responde. Estou bem curiosa para saber o que você respondeu.
E agora que a gente já fez as nossas anotações, você já pensou em quem aí que você conhece, quem é da sua convivência que poderia ser um griot, alguém que tem muito conhecimento, muita sabedoria, que sabe muitas histórias e que poderia desempenhar esse papel aí na comunidade que você vive, na sua família, na sua comunidade religiosa, na sua comunidade escolar também, porque a gente viu que os griots, além de saberem as histórias, eles eram responsáveis por passar esses ensinamentos para os mais jovens. Então, com certeza, aí você conhece muitos professores que poderiam desempenhar essa função de griot, ou alguém da sua família, seus pais, seus avós, seus tios. Eu tenho certeza que você conhece alguém que tem muito conhecimento e muitas histórias acumuladas e que poderia desempenhar esse papel. Então você anota aí no seu caderno quem você escolheu e o porquê. E para a gente finalizar, eu preparei uma surpresa para vocês, preparei uma coisa especial. Então, eu vou convidar você agora para assistir comigo essa surpresa que eu preparei para você. Vamos lá? E aí, gostou da surpresa? Preparei com bastante carinho aí durante essa semana para trazer para vocês. Então, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, sobre o papel desses griots e como eles foram e são importantes. Para quando você vê alguém querendo te contar uma história, você sentar e escutar. Vale a pena. As histórias transformam a vida da gente, transformam a forma como nós vemos o mundo. Então, quando alguém mais velho chegar para você e quiser te contar uma história, senta e escuta. Vale a pena. Você vai ver o quanto você vai aprender com essas histórias e com essas pessoas e o quanto isso vai fazer bem para você e para elas também. Então, para finalizar, quero agradecer mais uma vez a professora Deia pela sua participação, por dividir esse conhecimento conosco e falar: crianças, fiquem bem, lembrem de lavar a mão, tomar muita água, anotem aí no seu caderno quem você conhece que poderia ser um griot e por quê, e depois conta pra gente o que você anotou, que eu tô bem curiosa para saber quem são essas pessoas que poderiam desempenhar esse papel de griots na sua comunidade, na sua casa. Fiquem bem e até semana que vem!